Hoje eu quero te encorajar. Em vez de ficar pensando o tempo todo no quanto ainda falta caminhar, comece a olhar para o quanto você já avançou. Vou repetir. O diabo nunca vai acordar você de manhã para lembrar o quanto você progrediu. Ele só vai tentar mostrar o quanto ainda falta. Quando você passa a vida focando apenas nos seus defeitos, acaba errando ainda mais. Mas quando decide olhar para o progresso que já aconteceu, você reconhece que foi Deus quem fez isso, não você. Por isso eu digo, obrigada, Deus, pelas mudanças que já realizaste em mim. Obrigada pelo crescimento que já experimentei. Eu confio que o Senhor continuará transformando aquilo que ainda precisa ser mudado. E eu sei que, mesmo que eu permanecesse exatamente como sou, o seu amor por mim não diminuiria. Eu não tento mudar para ser amada por Deus. Eu desejo mudar porque amo a Deus. Vocês entendem isso? Paulo ensinava aos Gálatas que eles não haviam sido salvos pelas obras da lei, mas pela graça. E da mesma forma que foram salvos pela graça por meio da fé, também deveriam viver assim. Porém, eles estavam voltando a confiar nas obras humanas. Por isso ele pergunta: vocês receberam o Espírito por praticarem a lei ou pela fé? E continua: tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Esses textos mudaram completamente a minha vida cerca de 30 anos atrás, porque eu estava me desgastando tentando mudar por esforço próprio. Eu sou uma pessoa determinada, então eu dizia: eu vou mudar, vou controlar minha boca, vou ser mais gentil. Mas eu não era naturalmente assim. Às vezes Deus permite certas fraquezas em nós justamente para que dependamos dele. Sinto dizer, você não será perfeito. É melhor aceitar isso. Muitas vezes, a frustração aparece porque estamos tentando fazer algo que só Deus pode fazer. Tente mudar seus filhos. Boa sorte! Cada filho é diferente do outro, mesmo vindo da mesma casa. E quando não entendemos que todos são diferentes, achamos que todos deveriam ser como nós. Quantos se casam e logo começam a tentar mudar o cônjuge? Mas, na verdade, foi exatamente por ele ser diferente que você se sentiu atraído. Deus não colocou tudo em uma única pessoa. Ele distribuiu dons para que precisemos uns dos outros. Assim, somos chamados a cooperar, não a nos moldar mutuamente à força. Uma das maiores obras da carne é tentar mudar os outros para que se tornem do jeito que queremos. Talvez você tenha vindo querendo saber o que fazer, mas Deus está dizendo: pare de tentar fazer e aprenda a ser. Existe uma voz insistente que fica perguntando: o que você vai fazer agora? A resposta é simples: vou confiar em Deus. Vou deixar Deus ser Deus na minha vida. Vou aproveitar minha vida e aceitar quem eu sou neste momento, sabendo que Ele está me transformando. Paulo dizia: ó Gálatas insensatos. E hoje poderíamos dizer: ó povo moderno. Vocês começaram pela fé e agora acham que vão se aperfeiçoar pelo esforço humano? Foi quando entendi a graça que tudo mudou. Não existe paz sem compreensão da graça. Graça é saber o que você pode fazer e o que não pode, fazer a sua parte e confiar que Deus fará a dele. E se ele não agir tão rápido quanto você quer, aprenda a esperar com paciência e valorizar o caminho. Então, escolha: viver pelas obras da carne ou pelo poder de Deus? Pelo seu esforço ou pela confiança nele? A Bíblia diz: nada tendes porque não pedis. Quantas coisas Deus faria se parássemos de tentar controlar tudo e simplesmente pedíssemos? Depois da salvação, começa o processo de santificação. Somos declarados santos no novo nascimento, mas também estamos sendo transformados dia após dia. Paulo escreveu que devemos desenvolver nossa salvação com temor, porque é Deus quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Ou seja, não é pela nossa força, mas permitindo que Deus trabalhe dentro de nós. Ele nos santifica e nos dá o seu Espírito Santo para nos conduzir nesse processo. Por quê? Porque o seu Espírito já é santo. E é o Espírito Santo quem trabalha essa santidade dentro de nós. A Bíblia diz para desenvolvermos a nossa salvação, não para conquistá-la. Isso mostra que ela nos foi dada como um presente. Eu já falei isso antes. Dentro do seu espírito você é completo.
Você é santo, é chamado justo, foi justificado diante de Deus e está cheio de amor. Os frutos do Espírito já estão em você: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza. Você tem isso? Então diga: eu tenho. O nosso problema é que passamos a vida tentando obter algo que já possuímos. Não é de se admirar que fiquemos frustrados. Por isso precisamos aprender a declarar: eu sou justo diante de Deus. Eu fui justificado por Ele. E quanto mais você crer nisso, mais esse comportamento correto vai aparecer na sua vida. No modo de agir de Deus, primeiro vem a fé e depois vem a manifestação. Você acredita antes de ver. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não enxergamos. Eu creio do fundo do coração que quando eu morrer irei para o céu. Como eu sei disso? Eu nunca vi o céu. Nunca estive lá. Não conheço ninguém que tenha ido e voltado para me contar como é. Mesmo assim, eu creio. Porque aquilo em que acreditamos no coração é mais forte do que aquilo que vemos com os olhos. Na verdade, a fé é um milagre de Deus. Se Ele não nos desse graça, como conseguiríamos acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, que Ele é Deus que veio ao mundo como homem, que foi para a cruz, sofreu por nós, levou nossos pecados, ficou tão desfigurado que mal podia ser reconhecido, que tomou também nossas enfermidades, foi ao inferno em nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, tomou as chaves da morte e do inferno e agora está à direita de Deus, aguardando que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés? Eu nunca vi nada disso, mas eu sei que é verdade. Eu sei num nível tão profundo que construí minha vida inteira sobre isso. Tudo o que eu faço está baseado nessa fé. De vez em quando, Satanás tenta plantar um pensamento: e se você estiver errada? E eu penso: mesmo que eu estivesse, eu estou vivendo feliz. Mas a verdadeira questão é outra. E se você estiver errado? Porque Jesus vai voltar. Todo ser humano ficará diante de Deus e prestará contas da própria vida. Haverá um julgamento. Eu agradeço a Deus pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Quando o diabo diz: nada está acontecendo, Deus prometeu isso há anos e até agora nada mudou, eu aprendi a responder: Deus está trabalhando. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que é esperança? Esperança é uma expectativa alegre de que algo bom realmente vai acontecer. Deus quer que vivamos cheios de esperança. Quando temos esperança, podemos ter fé. E quando temos fé, Deus pode realizar coisas extraordinárias em nossa vida. Mas tudo começa com essa atitude: algo bom vai acontecer comigo. Se você sentir que não consegue fazer mais nada, então segure-se pelo menos nisso. Algo bom vai acontecer com você. Você serve a um Deus bom, que tem planos bons para a sua vida. Pode confiar nele e parar de tentar resolver tudo sozinho, como se dependesse apenas do seu esforço, tentando agradar a Deus com obras humanas, como se isso fosse fazer ele te amar mais. Deus já te ama completamente. Ele se alegra em você porque você crê nele. A sua parte é caminhar com Deus e desenvolver a salvação que já recebeu. Creia que foi justificado diante dele. Creia que você tem paz. Creia que você tem alegria. Quanto mais você acredita no que já é e no que já tem, mais isso aparece na sua vida. Você entende o que estou dizendo? Todos os dias declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Existe uma lista chamada Quem Somos em Cristo. Você pode encontrá-la facilmente. Ela mostra tudo o que a Bíblia diz que somos nele. Fora de Cristo, não somos nada. Mas em Cristo somos tudo o que Deus declarou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou santo. Eu fui santificado. Eu sou salvo. Eu vou para o céu. Eu sou forte. Eu sou capacitado. Eu sou ungido. Eu tenho paz. A Bíblia diz para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Mas o que isso significa? Não é ter medo de Deus, é ter respeito profundo por Ele. É reconhecer que Ele fala sério quando fala.
A falta desse temor reverente é o que produz um comportamento relaxado entre muitos cristãos. Se eu quero experimentar as recompensas de Deus na minha vida, preciso fazer o que Ele me pede. Mas graças a Deus, não é por sacrifício humano nem por esforço próprio. É pela graça. Porque graça não é apenas o favor de Deus, é também o poder de Deus agindo em mim para fazer o que Ele me pede. Quem vivia debaixo da lei precisava se sacrificar. Nós não precisamos mais, porque Jesus já se sacrificou por nós. A Bíblia diz: afastem-se de toda forma de mal. Isso é um grande desafio, não é? Mas olha o que vem depois. Que o Deus da paz santifique vocês completamente. Quem vai fazer isso? O próprio Deus. Que espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. E aquele que os chamou é fiel, Ele fará isso. Quem vai fazer? Não sou eu, não é você, é Ele. E Ele fará isso na medida em que colocarmos nossa fé nele. Nós vivemos pela fé. Os justos vivem pela fé. Não saia de casa de manhã sem antes se levantar pela fé. A melhor oração para começar o dia é simples: ajuda-me, Deus. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ele reconheceu: o que eu quero fazer, não faço, e o que eu não quero fazer, isso acabo fazendo. Qual é o meu problema? Ele tentou tudo o que nós tentamos e chegou à mesma conclusão: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, com a mente ele desejava obedecer a Deus, mas na carne ele falhava. E a resposta não estava no esforço, mas em Jesus. Paulo dizia que servia a lei do pecado e perguntava: quem vai me libertar? E a resposta vem clara: graças a Deus, Ele vai libertar. Quem vai te libertar? Graças a Deus é Ele quem faz isso. Amém. Eu quero que você se alegre com isso. Quem vai me libertar? Graças a Deus Ele vai. Agora diga: eu tenho. Você já possui no seu espírito tudo o que precisa para viver em vitória em cada área da sua vida. Quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, sem Deus, mais confuso e frustrado você se torna. Mas quanto mais aprende a depender dele, mais forte fica. Deus quer que você seja como um bebê recém-nascido, totalmente dependente. O bebê precisa da mãe, precisa do pai, e nós precisamos de Jesus, precisamos do Pai, precisamos do Espírito Santo e precisamos da palavra. Vamos encerrar com Hebreus 6, 12 e 14. Não sejam preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam as promessas. Não é só fé, é fé acompanhada de paciência. Quando você crê que Deus vai agir, nem sempre o resultado vem imediatamente. O tempo de espera é também tempo de prova. O período de espera é como um deserto. Parece que nada está acontecendo. A gente se cansa, se desgasta, fica tentado a desistir. Mas então você declara: Deus está trabalhando. Eu ainda não vejo, mas vou ver. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo dizendo: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado como justiça. E Deus disse: eu vou te abençoar e a sua recompensa será extremamente grande. Eu deixo vocês com esta verdade de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam de verdade. Agora, vamos fazer uma confissão de fé para quem deseja receber a Cristo como Salvador. Deus sempre nos dá essa oportunidade. Se você crer no seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Repitam comigo: Deus Pai, eu te amo. Obrigado por Jesus. Jesus, eu creio em ti. Eu creio que morreste por mim. Pagaste pelos meus pecados, tomaste o meu castigo. Eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Eu me afasto do erro e me volto para ti. Eu me rendo. Agora solte o controle. Pare de tentar cuidar de tudo sozinho. Entregue-se a Deus. Eu me rendo e terminamos assim: Senhor, recebe-me como eu estou. Toma minha vida e faz de mim aquilo que queres que eu seja. Eu te recebo como meu Senhor.
eu sei que tu me amas. Eu estou a caminho do céu e vou aproveitar essa jornada. Amém. Quando nascemos de novo, Deus passa a habitar em nós e começa a trabalhar de dentro para fora. Ele já colocou dentro de nós tudo o que precisamos. Agora, o nosso desafio é crer nisso e agir com base nisso. É um processo, mas se não desistirmos de Deus, veremos transformações impressionantes em nossa vida. Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora servo do Senhor Jesus Cristo. Se eu estivesse tentando... Agora, você sabe, eu quero que todo mundo goste de mim. Eu espero que gostem, mas isso simplesmente nunca vai acontecer. Porque, estatisticamente, 10% das pessoas nunca vão gostar de você, mesmo você sendo tão legal quanto é. Veja, você pode ser a pessoa mais simpática do planeta, mas ainda assim pode ser simpática demais para algumas pessoas. Quer dizer, eu sou um pouco durona, então algumas pessoas são simpáticas demais para mim. Eu fico pensando, sério? Vamos lá. Mais alguém já se sentiu assim? É tipo, sério mesmo? Sério. Por isso eu acredito que os discípulos e os apóstolos eram pessoas como nós, e todos tinham personalidades diferentes. E Pedro e João eram realmente muito diferentes. Quero dizer, Pedro era um ativista, queria ir fazer alguma coisa, construir 3 tabernáculos, sair do barco, andar sobre as águas. E João dizia que se deitava no peito de Jesus e falava, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Veja, o motivo de isso me incomodar é que isso aparece 3 vezes no livro de João, e foi ele quem escreveu o livro. E eu não sei, talvez eu esteja errada, mas eu imagino que em alguns dias Pedro pensava, sério mesmo? Então, 10% das pessoas simplesmente não vão gostar de você. Você pode ser ruim demais para elas, alto demais, quieto demais, simpático demais, seja lá o que for. Mas, sabe, mude a sua maneira de pensar sobre a importância que você dá à opinião das pessoas a seu respeito e passe a se preocupar mais com a sua reputação no céu. Mude a sua maneira de pensar sobre você mesmo. Sim, você tem um relacionamento consigo mesmo. Você não gosta de você? Mude sua mentalidade hoje à noite e decida gostar de si. Amém. Você vai ter que conviver com você a vida inteira. Levante-se todos os dias e tente fazer o seu melhor. E eu não falo de tentar pelas obras da carne, mas de se posicionar dizendo, todos os dias eu quero agradar a Deus, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero andar em amor, eu quero andar no fruto do Espírito. Gente, meu coração está no lugar certo, mas todos os dias eu erro. Eu tenho ótimos planos de santidade até o momento em que coloco os pés no chão e saio da cama. Você não fica deitado de manhã pensando em como vai tentar ser bom naquele dia e quando levanta, parece que deixou o anjo na cama e o chacal se levantou? Eu não sei qual era o bom e qual era o mal. Não exija a perfeição de si mesmo. Agora escute. Isso é algo que Deus me deu esta semana. Vocês serão os primeiros a ouvir. Não importa o que façamos, nunca sentimos que é suficiente. Você já se sentiu assim? Você não ora o suficiente, não lê o suficiente, não anda em amor o suficiente, não trabalha o suficiente, nunca é suficiente, nunca é suficiente. E Deus falou comigo há uns 3 ou 4 dias. Eu escrevi isso no meu diário. Ele disse, você nunca é suficiente, mas eu sou sempre mais do que suficiente. Vamos lá, que alívio isso é. Eu nunca serei suficiente, mas Ele é sempre mais do que suficiente. Eu nunca oro o bastante, nunca leio o bastante, nunca amo o bastante, nunca sou paciente o bastante, nunca somos suficientes. E é por isso que Jesus veio, porque Ele é mais do que suficiente. Eu gosto disso, mesmo tendo sido eu que disse, eu gosto disso. Mude a sua maneira de pensar sobre você mesmo. Não seja tão duro consigo. Acredite em coisas boas a seu respeito. Acredite que há mais coisas certas em você do que erradas. Mude a sua maneira de pensar sobre as pessoas. Meu Deus, eu me dava bem com todo mundo quando ninguém estava em casa. Mas alguém é assim? Eu fiquei em paz o dia inteiro até as pessoas chegarem em casa. Quer dizer, eu cantava canções espirituais de adoração. Eu digo a você, eu era a coisa mais santa do mundo. Eu me sentia como se estivesse flutuando numa nuvenzinha de glória. E então, o primeiro filho que entrou pela porta dos fundos e deixou os livros caírem, eu pensei,
O que há de errado com você? Será que não podemos ter paz nesta casa? Vamos lá. Você sabe do que eu estou falando. Então, é assim que precisamos aprender a pensar. Nem todas as pessoas devem ser como eu. Elas não precisam querer o que eu quero, nem gostar do que eu gosto. Todos nós somos diferentes, criados assim por Deus. E precisamos uns dos outros. Não nos damos bem sozinhos. Além disso, entenda que você não foi feito para ser como mais ninguém. Portanto, pare de se comparar com os outros. Entenda que os relacionamentos exigem muito esforço e que quase dia sim, dia não, você vai sentir vontade de desistir. Mas se você atravessar os momentos difíceis, chegará a um lugar de verdadeira paz. Amém.